Sejam bem-vindos a mais um Acredite Se Quiser, e hoje nós vamos trazer mais um relato de uma de nossas apoiadoras, a Rita, que mora lá em Portugal e vai trazer pra gente umas histórias hoje, meus amigos, que nunca é demais lembrar. Não escutem de noite, não deem margem, como diria nosso grande amigo Fernando Ribas. Então, seja bem-vinda, Rita. Olá, PH, tudo bem? Um prazer imenso estar aqui, até que enfim conseguindo aí trazer essas histórias, compartilhar um pouquinho e fazer parte, né, do programa. Contribuir, eu acho que essa é a palavra, né? Contribuir. Sim, contribuir com a nota marrom da galera, aquela insônia. Sim, sempre muito bom. Pois é, mas quando você começou a me contar suas histórias, eu falei, não, você não vai me contar isso aqui. Eu não tenho condição de avaliar isso nem falar nada. Então, óbvio, ele, o Egor Spengler dos Caça-Fantasmas, o senhor Ufo Jack. Salve, salve, PH. Tudo bem, Rita? Tudo, e Vamos você? ouvir suas histórias. E ainda bem que a gente tá gravando de manhã, né, PH? Cara, sempre. Sempre. Se não é pra vocês ouvintes escutarem à noite, eu não ia gravar isso à noite, eu não sou louco. Mas o legal é ouvir à noite, exatamente pra já criar esse clima, assim. Não é legal. Eu deixo a cargo de vocês que estão nos escutando. Vocês querem dormir mal pensando nisso? Fica à vontade. Eu não dou margem, Tamo junto, Ribas. Bora pra vinheta que daqui a pouquinho lá vem a história. Parapsicologia, mediunidade, loura do Bonfim, bradador, clarividência. Acredite se quiser. Rita, eu sou Oi. todo ouvidos de dia. Fique à vontade. Nem um pouquinho à noite, PH? À noite não. que é o legal, poxa. Não, e o bom é que a gente vai terminar essa gravação tipo meio-dia, o sol vai estar assim no ápice, entendeu? Então eu vou estar protegido. Aqui já vai ser o quê? 3 e pouco da tarde, porque agora são 2h40 aqui. Então a gente ainda vai terminar durante o dia, tá suave também. Pois é, então pronto. Vamos lá, eu te mandei alguns relatos aí e eu acho que eu vou começar lá do princípio. Eu desde de muito nova, eu sempre vi alguma coisa, né? Sempre eu venho de uma família que tem um pouco desse, como que a gente pode dizer, não sei, viés, né? Essa abertura pro sobrenatural, assim, pro espiritismo, né? Sensibilidade, uma sensibilidade para ver e sensibilidade. sentir isso. Sim, né? E assim, dentro da minha família eu sempre ouvi que meu avô materno, era um homem muito espiritualizado, né? Hoje já há mais de 20 anos que ele já desencarnou, enfim, mas era um homem muito espiritualizado e não sei se é verdade ou não, mas dizem que isso vai passando, né? De geração para geração, quando você tem alguns contatos aí, não são contatos alienígenas, mas esse contato com a espiritualidade, né? E aí o Jackson pode, de repente, falar melhor disso, mas enfim. Mas desde pequena, eu sempre tive essa sensibilidade de ver vultos, né? Hoje, eu acredito que seja o que a gente chama popularmente de shadow people, né? Mas era algo muito suave, era muito tranquilo, era como uma sombrinha mesmo. Isso, passava, assim. Claro. Nada muito, nossa, né, de assustar, assim. Sim, sombra não assusta ninguém, a não ser que ela não queira te comer, né, te pegar, é diferente. Sim. Mas eu acho que por ter, né, sido criada nessa família, assim, que sempre teve essa coisa da espiritualidade, talvez eu não sentisse medo. Um breve parênteses aqui pra isso, porque o Jackson também fala isso, fala assim, não, isso é normal, você acostuma. Cara, você não acostuma com as paradas dessas, não acostuma, eu tiro o chapéu pra vocês. Desculpa, continua.
Então, e aí, eu lembro de uma história, essa eu não sei se eu te contei, se eu cheguei a te contar, mas eu lembro que quando pequena, eu era pré-adolescente ali, eu acho que quando eu comecei a ter noção, né, do que eu via, entender isso tudo, eu morava numa casa muito grande e com muitos corredores, enfim. Eu sempre ouvia um psiu, eu sempre ouvia, né, passos. Se eu olhava para trás, não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Você ouvia um psiu? Tipo Às assim, vezes psiu. ouvia, Ou sim, você? psiu, um psiu. Arrepiava, né? Nessa época eu sentia, assim, aquele medo, principalmente quando eu estava sozinha em casa, porque meus pais trabalhavam, meu irmão já era jovem também, já trabalhava, então eu ficava muito tempo sozinha em casa. Né? E como eu disse, eu tinha um amigo, para você ter uma ideia, PH e Jackson, que ele dizia que ele preferia passar a noite inteira ou no portão de um cemitério ou na rua do que dentro da minha casa sozinho. Né? Exatamente. Não era uma casa assustadora, mas era uma casa grande, né? Com Não, muitos nem um pouco cômodos. assustadora. O cara preferia passar a noite na porta do cemitério, Sim. mas não na sua casa. Não na minha casa, sozinho. Né? Ele não passava lá. Inclusive, para você ter uma ideia, depois de adulta, eu morei nessa casa sozinha durante, acho que 1 ou 2 anos. É por isso que você tá aqui hoje, contando pra gente. Sim. Nunca tive problema, assim. Não, nenhum. Você vai contar, você vai passar a receita de bolo pro povo aqui hoje. E aí, nessa época, como eu disse, quando eu comecei a ter um entendimento, assim, das coisas, tinha uma vizinha, nossa, assim, e ela é uma senhora que ela lia cartas, ela jogava búzios, né? Ela também era envolvida com isso, mas era uma senhora de uma vida muito simples, ela era realmente muito humilde, assim, pobrezinha. E nós, em casa, por sermos mineiros, né? Eu sou paulistana, né? Mas eu venho de uma família mineira, mãe, pai, enfim, todos. Acho que isso também deve ser muito tradicional na tua casa, o hábito de fazer muita comida, né? De ter muita fartura. Então, aprendi com minha avó. Minha avó sempre falava assim, Sim, antes sobrar do que faltar. Exatamente. E aí você tem a comida ali na mesa, no fogão. Se chega alguém, você não está desprevenido. Na nossa casa sempre foi assim. E aí minha mãe fez amizade com essa senhora. E toda vez que a minha mãe fazia um cuscuz, fazia um bolo, alguma coisa do tipo, ela pedia para que eu levasse um pedaço para essa senhora. E era muito engraçado, PH. Porque todas as vezes ela morava num morrinho assim, então eu tinha que subir, era um terreno baldio, né? A gente fala um terreno baldinho, um terreno baldio. Então eu subia a escadaria, quase todas as vezes tinha uma criança na porta dessa senhora. Mas essa criança, obviamente, ela não existia. Né? Era uma menina loirinha, era uma criança. A lourinha? Assim, loirinha, assim, de cachinhos, ela era muito bonitinha. E eu a via e subia, daqui a pouco ela não estava mais lá. Eu piscava o olho, mas ela sorria para mim. Né? Eu de boa, ela riu pra mim super de boa. Simpática. Sim, era uma criança. Eu não sei se tinha alguma coisa ruim por de trás daquilo, mas eu acredito que não, porque ela nunca me trouxe essa sensação de ser um espírito ruim, alguma coisa, né, que fosse prejudicial, sei lá, estivesse ali. E essa senhora também, ela não fazia trabalhos para maldade, para nada, né? Ela que você saiba. Não, assim, minha mãe, minha tia, elas frequentaram, e aí eu vou chegar numa outra história, também já era mais mocinha. Minha mãe e minha tia frequentaram o centro espírita, né? Tanto de candomblé quanto de umbanda durante um bom período da vida delas. Assim. Minha mãe não com muita frequência, mas minhas tias sim. Então você sentia a diferença, né? Você sabia quando tinha trabalho, quando não tinha. E na casa dessa senhora não, ela realmente, as pessoas iam lá para jogar búzios ou abrir cartas, tudo, e era só, né? Então por isso que eu acho que ela não remetia a nada de ruim, assim. Né, mas agora que você tocou nesse assunto da Umbanda, Candomblé, eu já conversei com o Jackson, ele vai poder falar melhor do que eu. Muitas vezes disso que você vê são os guardiões ali, alguma coisa, os guias, e necessariamente não são uma coisa assim, ruim. Eu tenho pouco conhecimento, eu até achei muito legal essa semana que eu acho que o último episódio, que você estava falando sobre Exu. Foi Sim. Isso, não foi? Sim, então, exato. Que todo
mundo tem essa visão de que Exu é algo ruim, né? Você já transporta lá para o Satanás, para né, as entidades. Virou meio que Né, sinônimo. Sim. E na verdade eu, pelo menos, aprendi que não tem nada a ver. Sei lá, as pessoas inventam. Tudo que traz o sobrenatural tem que sempre ir para o lado ruim, né? Eu acredito que não é assim. Eu sempre tive essa visão também, e quem me trouxe muita visão correta disso tudo foi o Jackson. Quando você tem um conhecimento, né, como o Jackson, eu acho que esclarecer isso é muito bom, né? Porque vai perdendo medo, né, PH? Não, isso aí continua. Isso aí continua. A gente vai... O PH precisa passar uns dias aqui em Curitiba, vou tirar esse medo Convida dele. ele, Jackson. Ou então eu não leva volto ele. mais, né? Ou então intensificar o medo dele. Pois Sim, empacoto na primeira noite que vi alguma coisa. Levar ele no cemitério à noite, levar ele na serra, onde aparecem umas coisas. Olha lá, Nos PH, lugares o convite tá assombrados. aí. Cemitério à noite é de boa, cara. É até de boa, sacou? Porque é um local normal ali. Ali, se você for ver alguma coisa, tá no cemitério. O problema é você tá numa casa, despreparado, vendo uma televisão, alguma coisa, e você vê um cara atravessando na frente de sua sala, saca? Ah, mas isso tem por aqui também, PH. Mas aí que tá, eu não sei se o Jackson vai concordar comigo se eu vou falar bobagem ou não, e se for, por favor, me corrija, mas dentro do espiritismo, o cemitério, quanto outros locais, né, sempre tem um espírito ali perambulando, né, e se ele gosta da tua energia, dependendo do que você faz, você leva ele pra tua casa, né, ele te acompanha. Uhum. É Né? isso aí. Então, PH, não é tão simples assim também o cemitério, não. Tem aí Mas os aqui, seus mas eu não problemas. frequento. Eu estou falando que não que eu vá frequentar, não que eu vá Sim, lá, sim. mas pra mim é mais fácil você tá num cemitério e ver uma coisa dessa e falar assim, olha, eu acho que eu vi uma coisa e aceitar, do que, igual eu te falei, você tá na sua casa sentado, vendo televisão, e do nada um vulto preto cruza, sendo que você está sozinho em casa, um vulto preto cruza sua frente. Saca? É tipo assim, lá no cemitério, eu tô lá no lugar deles, é lá que eles têm que estar. Em casa, filho, Ou não. o que você Ou tá não. fazendo aqui? Não. Mas, PH, meu pai, ele tem uma teoria que eu acho bastante interessante, assim. Hoje a gente já não conversa mais sobre isso, né? Mesmo porque meus pais têm uma religião bem diferente, e também não muito, pelo menos para mim, não muito aceita, mas isso daqui fica em off. Ele sempre dizia, quando a gente conversava sobre isso, que quando ele era jovem e quando... lá, né, em tempos remotos, você via mais, principalmente no interior, era mais aceitável, exatamente porque você não tinha essa turbulência de hoje em dia, né? Principalmente nas grandes cidades. Hoje você passa muitas vezes por esses espíritos, por seres, né? Como às vezes eu brinco com você que para mim eles, né, os extraterrestres, né, os OVNIs, eles já estão entre nós e a gente só não percebe. Né? Porque a gente vive uma vida tão turbulenta hoje que você passa tão na correria, principalmente eu vim de São Paulo, eu vivi a minha vida inteira. São Paulo é aquela balbúrdia o tempo inteiro. É sempre correria para o trabalho, correria para o colégio, correria para a faculdade, correria para tudo. Então você está com a cabeça tão atribulada que você nem percebe. Né? E eles estão aí passando pela gente, né? O tempo todo. Meu pai tem essa teoria. Então, olha lá. Eu não acho que ele esteja errado na teoria dele, não. Eu também acho isso. Porque, de novo, se a gente tá falando, sei lá, dimensão paralela, o que for, eles estão aqui zanzando. Uma pessoa ou outra tem uma, igual você falou, é o seu caso. Uma sensibilidade. Isso. E consegue ver. Sim. Consegue perceber ele, sacou? Eu gosto sempre de fazer uma comparação com um jogo que eu gosto muito, que é o Bloodborne, até falei sobre ele aqui, que durante o jogo, você vai andando pelos cenários, pelas áreas lá, e você não consegue ver muita coisa, nada nos cenários. Mas à medida que você vai evoluindo no jogo, você consegue discernimento, que são pontos de conhecimento. Quando você atinge um certo ponto, você começa a ver cada coisa bizarra lá, que estava lá, mas você não via antes, que você não tinha o preparo pra ver aquilo. E pra mim é a mesma coisa nesse assunto. Por isso que, né, o Jackson falou que tá na hora de você começar a abrir essa visão aí. Mas eu não quero. Eu sou tão feliz assim, sacou? A ignorância é uma bênção, né, Exato. PH, como dizem, né? Eu era mais feliz antes de ficar sabendo desses assuntos todos, mas enfim, eu tô no meu limite ali, tá bom. Então, vamos lá. Falando do meu pai, tem uma história, eu vou voltar para as que aconteceram comigo,
mas eu tenho histórias da minha avó e do meu pai. Mas como eu comentei do meu pai, eu vou contar uma história que ele contava pra gente, assim, a gente não tem dúvida alguma que realmente pode ter acontecido isso com ele, porque todas as vezes que ele contava, ele se arrepiava inteiro, e ele só contava porque a gente insistia muito, né, juntava aquela roda de primos, né, aquele clima de Minas, tudo, e contava, ficava ali ouvindo histórias dos meus avós, dele, e essa história ele sempre contou assim de se arrepiar, e ele já mudava, assim, você via que a feição dele já ficava meio, né, nebulosa. Enfim, meu pai dizia que, para você ter uma ideia, minha avó teve 23 filhos. Nossa. Era uma época, não tinha televisão, né? Não tinha nada. Muito o que fazer, não tinha nada. né? Exatamente. Não tinha nada, vamos fazer filho. E aí, quando eles se tornaram adolescentes, assim, jovens, tanto trabalhavam na roça, quanto trabalhavam, não sei, você já deve ter escutado falar, em forno de carvão. Meu pai fazia forno de carvão, ele e o irmão. Então, assim, eles transitavam ali entre as fazendas, entre outras cidades, e iam sempre os dois, né? E minha avó sempre falou, tanto para eles quanto para os outros filhos, tudo, que eles nunca deviam dormir brigados. E é engraçado que eu carrego isso comigo até hoje. Eu odeio, não pelo sentido espiritual, mas eu não gosto de dormir brigada com ninguém. Eu preciso resolver ali, ou tentar pelo menos apaziguar a situação, mas eu acho que isso veio muito dela, assim. E aí meu pai conta que eles viviam essa época num barraquinho mesmo, assim, de madeira, no meio do nada, né, construindo forno de carvão ali. E o meu tio era mais espivitado, assim, gostava de uns bailes, né, de uma bagunça. E eu não sei, meu pai disse que não lembra o que aconteceu e eles discutiram, né? E meu tio foi pro baile, saiu, e ele também não lembra, né, para dizer se era época de quaresma, se era uma época mais assim, mas ele disse que meu tio saiu. E ele colocou, na época meu pai fumava, e ele colocou assim, tinha uma mesinha do lado de fora do barraquinho que eles viviam, não tinha nada, tinha prateleira assim, uma chaleirinha, um bule, pouca coisa mesmo, ali para fazer um café. E na época meu pai fumava, e aí ele disse que colocou a cadeira para fora assim da casa, né, do barraquinho, e foi acender um cigarro. E do lado da mesa, assim, a caixinha de fósforos. No que ele colocou o cigarro na boca e foi acender, sabe quando você, assim, molha ou o palito tá úmido? Só faz aquela fumacinha e não faz o fogo, não acende. Ele queima e não dá fogo. Exatamente. Meu pai falou que nesse momento ele sentiu como se alguma coisa segurasse ele na cadeira e ele ouvia e via as coisas dentro da casa, assim como, né, as coisas que estavam na prateleira, caneco, prato, tudo estilhaçando e voando assim dentro de casa, e aquele barulho, e como se fosse um redemoinho assim ao redor dele, e ele preso na cadeira, com aquilo segurando ele. A única coisa que ele conseguia fazer, né, o cigarro caiu, tudo, a única coisa que ele conseguia fazer era tentar acender um palito de fósforo, para tentar ver o que era aquilo, porque ele só via um negócio escuro voando por entre ele assim, e as coisas de dentro de casa caindo. E aí veio o momento da fé, né? E ele disse que ele pediu em pensamento assim para que Nossa Senhora o livrasse daquilo, e ele começou a rezar o credo. E quando ele terminou o credo, a oração do credo, o último palito acendeu. E aí ele viu tudo voltando para o lugar, assim, aquele negócio indo assim em direção assim, para o alto, e ali ele ficou. Não dormiu mais, né? Nunca mais. Sim. Até eu. E ele contava, e como eu disse, a gente não duvida porque ele mudava a feição. Ele poderia estar super contente ali na bagunça, né, falando bobagem comigo, com meu irmão, com os meus primos e meus avós por perto, tudo, e fazendo aquela algazarra. Quando a gente ficava insistindo para ele contar essa história, ele contava, e aí ali já meio que mudava a feição, e ele já ficava meio, sabe, assim. Então não duvido que seja verdade. Por isso que eu falei, nessa época que ele dizia, você via muito mais coisas, você tinha muito maior esse sentimento, né, essa sensibilidade, como você disse mesmo.
E você aceitava melhor isso, né? Não que não tivesse medo, muito pelo contrário, existia talvez até um medo maior, mas você sabia e tinha certeza que aquilo existia, né? Então, hoje as crenças mudaram muito, né? Eu acho que em todos os sentidos, né? A gente tem muita... essa falta mesmo da crença em tudo, não só nas religiões. Hoje muitos religiosos, óbvio, né? Como os meus pais, como eu tenho a minha crença também, mas não é como antigamente, né? Não é mesmo, e falta muito disso, né? Nas pessoas, e aí acho que fica mais difícil de acreditar, só que estão por aí. O fato de você acreditar ou não vai fazer deixar essas coisas estarem lá, né? Não vai impedir. Não vai. Isso é verdade. E aí veio a história da minha avó, né? Que eu também acho que comentei com você. E aí já é com a minha avó materna. Nessa época também, bem pobrezinhos, assim, eles moravam, o PH, eu não sei se você já ouviu falar, numa cidade que chama Acaiaca. Já ouvi falar. Próximo ali é Barrinha, enfim. Essa época minha avó morava por aí, nessa cidadezinha. E aí ela disse que para ir para a cidade só ia em datas muito específicas, né? Para comprar coisas que eles não produziam em casa, alimentos que eles não produziam em casa, tecidos, enfim. E aí chegou uma época em que meu avô precisou ir para a cidade maior, se não me engano, Belo Horizonte, alguma coisa do tipo, assim, não sei, Mariana, para comprar produtos. E não dava para voltar, porque na época você ia de charrete, né, de carroça, enfim. E aí ela disse que ficou sozinha em casa, e meu avô, como eu disse, com a espiritualidade aflorada dele, ele falou para ela, né, falava para ela, olha, depois de certo horário você não vai atender ninguém. E aí, assim, só para contextualizar, minha avó era a última casa da rua. Que mania que vocês têm de morar em casa estranha, hein? Assim, a última casa da rua, e não tinha iluminação, né, nessa época. Né? Você imagina, minha mãe era criança, então isso tem, no mínimo, 70 anos atrás, né? Hoje minha mãe está com 83, então isso devia ser uns 65 anos atrás. Então, iluminação super precária, tudo, casa, enfim. E aí minha avó disse que deu tarde, assim, da noite. Aí tarde para vocês é 9 horas da noite, né? Já tá tarde. Naquela época já era quase madrugada. Já era quase madrugada, exatamente. E ela disse que ouviu, né, uma batida assim na janela. E é engraçado, um detalhe, minha avó nunca fechou a casa com chave, PH. Eu acho que era uma das vantagens também de se morar no interior, porque eles sentiam muita segurança. Era uma tramelinha, né? Acho que todo mundo sabe que é uma tramela, né? E aí fechava aquilo com tramelinha, tanto janela, tudo, só que ela ouviu. E aí ela, né, bateu aquele medo, assim, falou, abro, não abro, né? Vizinho não era muito próximo, tudo, e ela ficou com aquilo na cabeça. Ela falou, se for alguma coisa desse mundo, não vai entrar. Mas se não for, eu abrindo ou não abrindo, vai entrar aqui. Conhecendo meu avô como ela já conhecia, né, e ela também com o lado espiritual dela aflorado, ela disse que abriu um pedacinho assim da janela, né, e era um homem em cima de um cavalo, ambos translúcidos, ela via, né, aquele azulado assim, mas um translúcido. E na cabeça dela, ela ouviu aquela voz grossa e ele perguntava para ela onde ficava a Estrada do Paraíso. Porque contava a lenda que nessa cidade do Paraíso, que eles diziam, é onde estava escondido o tal do pote de ouro, que a gente ouve falar em todas as cidades, né? Sempre tem uma história do pote de ouro. E aí a minha avó falou que gelou a alma, né, assim, mas ela só conseguiu indicar para ele a estrada e falar para ele, segue reto a vida inteira. Eu falaria a mesma coisa. É bem longe aqui de casa, é lá no final da montanha. Mas era isso mesmo, assim, ele tinha que seguir reto e que ele ia cair numa estrada que era a tal da Estrada do Paraíso. Ela não ficava tão longe da casa da minha avó. E aí ela disse que ele, né, era um boiadeiro. Ele só abaixou assim, a aba do chapéu, né, cumprimentando ela e agradecendo, e foi embora. E quando ele foi assim pelo mata-burro, ali ele já sumiu.
outra, né? Não dormiu nunca mais. Eu não teria existido nunca mais, eu acho. Nessa situação eu não teria mais existido. Você sabe que, você contando essa história, eu lembrei de uma história que um amigo meu me contou uma vez, que ele falou que tava no sítio de um amigo, e ele chegou lá, já era quase a noite assim, entrou, jantaram, ficaram batendo papo, foram dormir, e no dia de manhã, na hora do café, assim, ele tava num quarto, separado do resto do pessoal, no quarto de hóspede. Aí sentaram lá pra tomar café e perguntaram, como é que foi? Tá? Não, foi bacana, dormi tranquilo, mas eu custei pegar no sono porque seus cavalos estavam, tipo, correndo, galopando lá e não me deixou dormir. Relinchando. Mas ele falou assim, mas a gente não tem cavalo, não. Misericórdia! Ele jura que ele escutou cavalo relinchando e trotando a noite inteira, mas não tem cavalo lá no sítio. Meu Deus do céu. A minha avó, ela contava uma história que certa vez ela andava com a minha mãe e alguns tios meus. Minha mãe era pequenininha ainda. Então, eles andando pelas estradas lá na região onde eles moravam. E aí vindo um cavaleiro à frente, né? Em direção contrária. E eles não reconheceram quem era o cavaleiro, né? Ele veio passando, passou do lado deles, e daí ela olhou para trás para ver o cavaleiro, e o cavaleiro tinha sumido. Desaparecido. E aí tem uma outra história também, que ela estava num lugar ali perto, tempos depois, estava com as crianças também, daí parou para descansar, e ela começou a ouvir barulho de carroça. Aquele barulho veio vindo, barulho de carroça passando à frente deles, e depois a carroça se afastando. Só que eles não viram carroça nenhuma. Não viram nada. Meu Só o barulho da Caramba. carroça. Você imagina? Essas cidades aí do PH, próximas do PH, principalmente as de Cidades do roça, PH. são Você todas tá louco. assim, certeza. Ó, Belo Horizonte também tem, viu? BH não tem só pão de queijo não, viu? Aqui a gente tem história da Loura do Bonfim. Bonfim é um cemitério muito grande, famoso aqui de Belo Horizonte, que direto o pessoal passa ali de madrugada, vê uma mulher com véu de noivo, aquela indumentária clássica, Sim, sim. zanzando ali na avenida, ali em frente ao cemitério. Ô, PH, só refrescando minha memória, como eu falei, eu ouço um monte de podcast, tudo, e outros no YouTube também. Foi no teu programa agora que foi dito do... Ai, como é que é o Capeta nome? do Vilarinho. Isso! Sim, foi no episódio com o Kling, do Bebê Diabo. Sim, isso mesmo, do Bebê Diabo. Que inclusive eu já ouvi naquela carta da saudade lá do correio, eu via com a minha mãe. Essa era uma história clássica, né? A história é antiga aqui em Belzonte. Sim! Minha tia contava essa história do Bebê Diabo e contava a história também de um rapaz que ia nos bailes e enlouquecia as mulheres, assim, dançava muito. E um dia um cara também ficou com raiva, bateu no chapéu dele e apareceu chifre, apareceu É tudo, o papai né? do Bebê Diabo. Sim, esse é o próprio. Então, Sim, assim mesmo. pela cultura de Minas, de ter muita fazenda, muita roça, muita gente vem do interior pra cá, tem muita história. Muita história. A região aqui é repleta de história, sim. Mas eu ouço também muita história do Sul. Jackson pode confirmar se tem algumas histórias lá. Mas eu ouço bastante. Bahia, Pernambuco, tem sempre, né? Essas histórias assim de interior. E de lobisomem. Aqui em Minas tem bastante história, mas lá no sul, onde o Jackson mora, lá é tipo mundo invertido, literal. Porque, cara, todo tipo de caso bizarro e coisas estranhas acontece lá. É uma loucura, né? Aqui tem muita Você história, imaginar. assim. Tem a história do bradador, já ouviu falar? Não, Ou gritador. Não, conta pra gente. Em alguns casos se chama gritador e em outros bradador. Na zona rural, o pessoal escuta de repente um grito de uma pessoa, de um homem geralmente, e conta-se que você não pode responder a esse grito. Se você responde, esse grito ele grita de novo, mas ele já grita mais perto. E na terceira vez ele grita quase do lado, assim. Do teu lado. E daí conta lá na região da minha avó que uma pessoa resolveu responder o grito, né? Esse gritador. Então ele estava dentro de uma casa e daí ouviram o berro, né? Do grito. Eles responderam, daí a mulher falou pro marido não fazer isso porque atrai coisa ruim. Aí ele teimou com a mulher e gritou de novo. E aí na terceira vez o grito foi ao redor da casa já. Casa de madeira, sabe? Aquelas casas de interior. E daí começou um vendaval muito forte, que chacoalhava toda a casa, as telhas e tudo, e barulheira e tudo. E ficou a noite inteira essa situação, e daí a mulher desesperada rezando, e o marido também assustado, porque chamou coisa ruim e começou a rezar também. E daí foi até amanhecer. Daí quando amanheceu, eles
aquilo parou e eles saíram de casa e viram que não tinha nada. Então, esse tipo de história é muito, muito comum. Eu encontrei lá na região da minha avó, encontrei aqui na região de Curitiba, e encontrei algumas histórias similares em culturas aí em várias regiões da América do Sul. De repente pode ser a mesma entidade. Pode ser. A mesma entidade, assim, com aparições em locais diferentes. É igual a Rita citou aí a história do lobisomem, que em Minas tem muito relato de lobisomem e tal. Eu acho que muito relato de lobisomem é confundido com relato de chupacabra. Será, PH? Sim, eu acho. Muitas descrições são muito parecidas com as descrições que a gente tem de chupacabra. Mas isso aí é um assunto para um outro episódio, nós vamos abordar isso mais pra frente. Então, aí voltando para as minhas histórias. E aí, como eu disse, a minha mãe, ela frequentou, né? Ia para, sei lá, para ver gira e, não sei, fazer trabalho. E aí é uma história, talvez uma das mais pesadas, assim. E essa realmente me assustou bastante. Aí eu espero que o Jackson tenha alguma coisa para me dizer sobre isso, porque eu nunca realmente fui atrás. Mas foi algo que me marcou muito, e daí para frente foi que realmente eu comecei a ver mais, com mais frequência e um pouco mais nítido, né? Até então, como eu disse, eu devo ter começado a ter essas visões por volta dos 6, 7 anos de idade, ver vulto, assim, passava às vezes por trás da cortina, via passando pelo corredor, assim, pela janela do meu quarto, via passando aquele vulto, assim, minha mãe estava lá no fundo da cozinha, estava na área, em cima da casa, porque morava num sobrado, né, e ok. Mas dessa vez, minha mãe, nessa época, meu irmão é 7 anos mais velho que eu, né, e minha mãe, ela sempre foi uma mãe muito dessas, tipo, como a gente fala, é a galinha que põe os filhos, né, os pintinhos debaixo da asa, assim, né, quer proteger de tudo. Assim. Eu acho que hoje a gente tem uma visão diferente disso, né? Porque quando você é assim, você acaba prejudicando também teus filhos, né? Você não dá espaço, você não deixa que outras pessoas se aproximem, ciúmes, né? Acho que hoje a gente entende isso como um ciúmes, não é um cuidado. E minha mãe até hoje, se você der espaço, ela ainda faz isso, assim. Tem um ciúmes terrível. E aí, meu irmão, nessa época, namorava uma menina e eu devia ter uns 13 anos, 12 anos, né? E diferente da molecada de hoje, nessa época eu comia terra, né? Assim, um bocó que só. Mas entendia algumas coisas, né? E aí, meu irmão estava numa situação com essa ex-namorada dele, que brigava e voltava, mas a gente gostava muito. Eu, pelo menos, falo ainda, tenho amizade com ela até hoje, com essa menina. Mas tava esse clima, assim, de voltar, e meu irmão ali já na adolescência pro adulto, né, muito safado também, sair com outras meninas, e aí o pau comia, né? E minha mãe acho que meio que cansou disso, e ela começou a achar que a menina estava prejudicando meu irmão, né? Quando era meu irmão quem fazia as atrapalhadas dele, né? Vamos ser sinceros, né, o PH? Você tá fazendo coisa errada, não adianta também querer ficar passando muito a mão na cabeça, né, do filho, tudo, mas... Mas é aquela visão de mãe, né? Sim, aquela visão de mãe, né? Meu filho não faz nada assim, mas, né, são os outros que fazem. E aí, nessa época, minha mãe, ela frequentava com a minha tia, ia, né? Não era com muita frequência, mas minha tia ia mais num centro. Mas aí minha mãe teve a ideia de querer fazer um trabalho, fazer alguma coisa para acabar com aquilo. Na verdade, ela foi para fazer, tipo, a separação ali dos dois. E aí eu lembro que na época eu ouvia minha mãe falar, né? Eu fui, né? Ia com a minha mãe para cima e para baixo. E ela acabou me levando a esse centro, né? E ela foi em um outro centro, né? Minha tia frequentava um centro, que minha mãe também ia de vez em quando, mas como minha mãe queria fazer alguma coisa que ela tinha consciência que não era legal, ela acabou indo em outro centro. E aí, eu lembro que a mulher, na época, falou para ela que ela tinha que fazer um processo lá, que eram 7 dias, que ela tinha que ir para o centro, todos os dias direto, né? Para o terreiro, tomar banho de ebó. Olha que coisa mais pesada, assim. Acho que era essa a palavra. O Jackson, novamente, pode me corrigir, né? Já que... ebó. Uhum. É o quê? Uma raiz? É um banho de ervas, não é, o Jackson? Isso, isso,
para fazer a limpeza, né? Eu acho que era isso, e se preparar, enfim, para o trabalho que ia ser feito. E aí, no 7º dia lá, ela pediu para minha mãe levar umas velas, levar cachaça e galinha e tudo mais, só que as galinhas vivas, pro trabalho que ela ia fazer, que a mulher ia fazer lá. Com esse objetivo de separar os dois. E aí, num dia, eu lembro que a mulher, na hora do banho lá, ela não falava nada pra mim, ok? Minha mãe entrava num quartinho lá e eu ficava no terreiro lá brincando. Só que nesse dia a mulher foi muito específica comigo. Ela falou assim, olha, você não pode entrar e não olhe. Aconteça o que aconteceu, ouvir o que você tiver que ouvir, você não olhe, não entre. É a mesma coisa, você vai falar isso até para um adulto. Você fala, não vai olhar, o que você vai fazer? Né? Eu fico cego, mas eu olho. Sim, exatamente. E aí, minha mãe entrou lá com ela para esse processo e ouvia lá umas conversas e a mulher falando algumas coisas. E quando eu ouvi ela pegar uma dessas galinhas, até então eu não tinha olhado para dentro, assim, era uma fresta, eu não tinha olhado. Só que quando ela pegou essa galinha, eu fui olhar. Porque pode ver o bicho que for, ele vai me matar, seja o que for, porque eu não tenho coragem de matar nada. Nada, assim, eu tenho, principalmente bichinho, eu morro de dó. Eu também. Né? Não consigo, eu não nasci com essa natureza. Mas aí quando eu ouvi o barulho da galinha, né, carejando alto, assim, o que eu fiz? Eu fui olhar. Minha mãe estava no centro de um círculo, assim, um monte de velas espalhadas e bebida, tudo, e no meio tinha um tridente, era algo do tipo assim, ela espetou essa galinha viva nesse tridente. Eu quase morri, né? Aquilo ali eu passei muito mal e fiquei dias e dias com aquilo na cabeça, né? E óbvio, né? O trabalho foi feito, enfim. E aí, acho que passado uns 15, 20 dias, voltando lá para minha casa, a gente tinha um corredor grande, assim, né, com salas, quartos, tudo, e você tinha uma cozinha no final desse corredor, uma copa, assim, e nessa copa tinha um banheiro. Só que você tinha um outro lance de escada que subia para a área da casa, né, para a laje, para a parte de cima lá. E nessa área, minha mãe tinha pedido para o meu pai, na época, construir um fogão a lenha para ela. E meu pai tinha feito lá, com churrasqueira, com tudo, mas num canto lá tinha um fogão a lenha. E era ali que minha mãe preparava comida pra gente. Isso era em São Paulo, tá? Não era em Minas, não. Nunca morei em Minas, era em São Paulo. E aí, um dia de manhã, acordei, né? Era até final de semana, porque eu estudava pela manhã. E aí acordei tarde, tudo, e minha mãe já estava lá na área preparando o almoço pra gente. E aí subi para cumprimentar minha mãe, tudo, e eu lembro que minha mãe fala para mim assim, olha, desce para aquecer o seu leite, porque coisas assim, né, leite, chá, essas coisas mais bobinhas, a gente acabava aquecendo no fogão normal que tinha na casa, né, na parte de baixo da casa. Assim. Só que assim, para você, eu não sei se dá para vocês imaginarem isso, mas era um lance de escada, que eu desci, e nesse lance de escada tinha uma paredinha que separava a cozinha da copa, e no fundo dessa copa tinha um lavabo. E nessa parede que fazia essa separação dos cômodos, meu pai tinha feito uma janelinha, uma abertura, assim, um quadrado, quase que uma cozinha... Não era uma cozinha americana, mas era uma abertura mesmo. E quando você descia essa escada, em certa altura da escada, a visão que você tinha era da porta desse lavabo e da copa. E no meio da copa tinha uma mesa, né? As cadeiras, tinha um aparador da minha mãe, assim. E eu descendo com um caneco de leite, assim, na mão para ir aquecer. Quando eu olho para a porta, né? Para essa abertura, tinha um homem. E eu acho que, assim, por mais que dê medo, eu acho que foi uma das imagens mais bonitas que eu vi. Eu pagava... Mas foi realmente muito bonito. Mas aquilo, óbvio, né? Deu muito medo. Mas eu vou te explicar porque era bonito, PH. Eu não vi o rosto, tá? De ambos, eu não vi o rosto. Mas era um homem, ele estava encostado, um homem alto, assim, de pele clara, e ele estava com um terno muito bem cortado, muito, assim, muito perfeito no corpo, um terno escuro, todo preto, assim, ele estava todo de preto, e um chapéu tipo Panamá, assim, na cabeça, também preto, e um cigarro na mão. E ele estava encostado no batente desse lavabo, né, fumando, e sentada na mesa tinha uma
uma mulher, pernas assim lindíssimas, esguias, muito bem feitas, com um vestidão vermelho, assim, uma fenda imensa até a coxa, assim, um salto imenso vermelho também. E eu ouvi ele falar, óbvio, né? Nessa hora que eu vi, foi leite, foi tudo para tudo que é lado, né? Porque foi um susto imenso. Embora eu tenha achado, hoje eu acho essa visão bonita, mas no dia foi muito assustador, porque foi muito clara. A visão não foi essa de vulto, né? Que você vê passando duas pessoas assim, lá? duas pessoas. Tinha esse homem na porta do lavabo e ela sentada na mesa, assim, em cima da mesa, com as pernas cruzadas. E eu ouvi ele falando para mim assim, na minha cabeça, eu ouvi ele falando assim: só para lembrar sua mãe que ela também tem uma filha. Eita. Provavelmente o que você viu nesse caso era o Exu e a Pombagira. Agora, eu não sei se é seu, provavelmente é seu, ou se era da sua mãe, já que a mensagem era direcionada para ela. Agora, curioso que todos os seus relatos assim sempre tem alguma entidade de Umbanda envolvida, né? Teve Sim. a criança, teve o boiadeiro, né? Interessante isso. Mas o boiadeiro é da minha avó, mas, né, óbvio, tá ligado, Sim. né? É isso que eu ia falar, tá na família. Tá na família. E aí depois, óbvio, né, nesse momento, assim como eu disse, foi uma das visões mais demoradas que eu vi, e veio essa voz na minha cabeça, e depois minha mãe foi no centro, né, teve que contar, porque eu fiquei muito assustada com isso também, já tinha tido ocorrido semanas antes do trabalho que a minha mãe tinha feito para separar os dois, e aí logo na sequência eu tive essa visão, e aí minha mãe consequentemente teve que ir ao centro, né, para buscar isso, e aí ela acabou indo no centro que ela já conhecia mesmo. E a mulher falou para ela, né, a dona do centro, até falecida Lia, lembro do nome dela até hoje, ela falou para minha mãe: o recado era para você, né? O que você foi fazer, né, para que eles viessem, né? Talvez por eu ter essa Abertura. essa abertura mais aflorada, assim, para ver, para ouvir, eles apareceram para mim, né? Mas foi o recado para minha mãe. Foi pesado. E aí, minha mãe, obviamente, ficou com tudo aquilo na cabeça. Hoje ela nem comenta também sobre, mesmo porque hoje meus pais são de uma religião evangélica totalmente oposta a tudo, né? Mas aquilo foi assustador. Realmente, acho que das visões que eu tive, aquilo foi de fato muito assustador. Mas o recado foi dado, né? Ô Rita, depois desse evento aí, você falou que você teve mais visões que foram mais claras a partir de então. Você viu outras vezes? Via, não eles. Eu frequentei um centro depois de alguns anos, aí via vulto, eu via alguém passando por mim, aí eu já via com mais nitidez. Não sei se eram entidades, como o Jackson falou, de repente da Umbanda, porque eu não conheço muito, mas o que eu vi, e também eu sei hoje que era realmente um centro de cura, existia, eu não sei ainda, PH, se existe mais em São Paulo, mas era uma casa que chamava Cacique Pena Branca. E nessa casa, eles faziam cirurgias espirituais. E aí eu fui uma vez, o pai de um ex-namorado meu, e isso eu já tinha 17, 18 anos na época. Esse pai desse ex-namorado meu, ele sofreu um acidente de carro e ele quebrou a clavícula. E aí os médicos estavam ali fazendo o tratamento, mas aquilo não evoluía. Parecia que nunca curava aquilo, né? E aí a mãe desse menino, ela frequentava também esse centro, aliás, ela frequentava um lugar, mas aí já era de mesa branca, tudo, e o pessoal falou para ela desse lugar. E aí um dia eu fui com eles, inclusive minha mãe foi na época também nesse lugar, e o dia que eu cheguei, eu vi um cacique na porta desse lugar. Eu vi um índio mesmo, né, bem na porta, e ele era o guardião do lugar. Jackson, você já me falou de algum índio também numa história sua. Sim, índio é caboclo, né, na Umbanda, e é muito comum. E eu vi ele nesse lugar, mas foi uma única vez.
Mas aí, PH, eu comecei a ficar muito assustada com isso. Eu tinha muito medo. Então eu comecei... Assim, eu brinco tudo, eu tenho o máximo respeito. Eu via sempre meu avô quando ele contava, né, partilhava essas histórias todas com a gente. Ele falava que independente de você acreditar ou não, né, no que o outro está contando, você tem que ter muito respeito, né? E é algo com que não se brinca. Às vezes você ouve a pessoa falar, não acredito, pode vir para cima de mim, pode vir, né? Que é como a gente já tem histórias que a gente ouve, eu tô armado, se vira, eu meto bala, né? Ou passo por cima, sei lá, né? Você desafia. Né? Você brinca com algo que você não tem conhecimento, né? Ou se tem, né? Você tá brincando muito com isso. E aí chegou uma época, como eu comecei a ver com mais frequência, como eu falei, de ver passar assim do lado mesmo, ter mais audição, né? Não era mais o psil, eu ouvia uma voz ou outra, assim, falando alguma coisa. Eu comecei a ficar meio assustada com isso, e aí eu pedi para minha mãe, dentro das orações dela, né? Pedir para o meu anjo da guarda, e eu também comecei a pedir para o meu anjo da guarda para eu não ver mais, porque dava medo, né? Eu nunca quis desenvolver, eu nunca diziam, né, que eu tinha que desenvolver isso, porque eu tinha um dom, né, como eles falam, não sei se é isso, né, mas essa abertura, né, mas eu nunca quis. Sabe o que eu acho estranho? De repente, pode ser até uma parada genética, eu não sei, posso estar falando besteira. Mas geralmente, as pessoas que têm esse dom assim, são pessoas que não queriam ter. Aí o Jackson pode falar também um pouco mais, mas eu acho que é isso. E aí eu parei, né, de ver. Eu tive 2 visões depois disso, de ocorridos assim, mas não eram mais com tanta frequência. Hoje eu ainda vejo um vulto ou outro passando, mas ainda já se tornou algo não tão corriqueiro como era antigamente. Mas eu pedi para que o meu anjo da guarda levasse, né, tirasse isso de mim, porque eu não estava preparada para trabalhar com isso. Não sei se a coisa funciona exatamente dessa maneira, mas, como eu disse, ainda vejo uma coisa ou outra, mas não é mais com essa frequência toda, não. Olha, a mediunidade, ele é um dom disponível a todo mundo. Só que existem tipos de mediunidade, né? Tem, se não me engano, são 36 tipos diferentes, né? Essa mediunidade de ver é a chamada clarividência, tem a de ouvir, enfim, tem vários, né? E todo mundo tem algum tipo de mediunidade. O que acontece é que ela vem... É como se fosse um item de fábrica desativado, sabe? Você tem a possibilidade de ativar. Para alguns, ela vem ativa. Para outros, precisa ter essa disposição de ativar. Eu, por exemplo, eu tive que ir atrás e buscar o desenvolvimento. Agora, ô Jackson, essa parada é uma coisa, digamos assim, espiritual e tal? Ou é uma parada, sei lá, biológica, física, assim, no cérebro, que a pessoa às vezes ativa uma parte que não usa? Não sei, como é que isso funciona? No caso, por exemplo, a mediunidade, ela usa muito a questão dos chakras. A questão de você ver o mundo espiritual, ver espíritos, por exemplo, é o seu chakra frontal, aquele que fica no meio da testa. É o fato dele estar bem desenvolvido, bem aberto, bem funcional. Aí tem a mediunidade de cura, por exemplo, usa muito o chakra das mãos. A de psicofonia, que é aquela que o espírito fala através do médium, ela usa bastante o chakra da garganta. Então é a questão de ter o chakra pronto, desenvolvido. E o chakra, ele é um elemento que existe aqui no plano físico, nos nossos corpos, mas também é espiritual. O nosso corpo espiritual também tem. Então ele é um elo energético entre os corpos, digamos assim, né? Por isso que, por exemplo, o evangélico critica muito que um espírito não pode se comunicar e tudo, ele não pode se manifestar enfim, eles falam várias coisas, né? Mas eles não entendem que a comunicação ela corre de espírito para espírito, ela não corre não corre do espírito para o corpo físico, por exemplo. O espírito, quando ele vai conversar com o médium, por exemplo, ele vai falar com o espírito do médium, e esse espírito está conectado ao corpo, e aí aquela informação é passada para a mente consciente do corpo físico. É como se fosse uma conversa em outro plano que você tem consciência dela nesse. Isso, você está conectado com o espiritual através do seu corpo, né? O seu corpo espiritual que está ligado ao seu corpo físico. Só que algumas pessoas têm isso mais desenvolvido, outras não. Então, todo mundo tem. E você pode desenvolver isso se você quiser. Mas a questão, às vezes tem muitas pessoas que vêm falar, eu quero desenvolver minha clarividência, né? Poxa, desenvolver a clarividência, eu acho isso extremamente complicado. Complicado não, eu acho não aconselhável.
Eu sempre falo para as pessoas que vêm me perguntar isso, falo para ela pensar 2, 3, 4 vezes, porque ela vai ver um espírito de luz, mas também ela vai ver espírito trevoso, ela vai ver coisa ruim, sabe? A pessoa que morreu, né? E que por condição mental, ela vai estar do jeito que ela morreu, né? Em alguns casos, né? Se ela não tiver essa evolução. Então, se ela tiver mutilada, ela vai, pela mente dela, ela vai se plasmar mutilada. Então, você vai ver essas coisas. Pois é, não é uma coisa que eu queira aflorar nem a pau. Pois é, então tem que pensar muito se você realmente está preparado para isso, né? Porque às vezes você vai estar quase pegando no sono e aí vai vir um espírito ali e vai te encher o saco, né? Eu, por exemplo, agora não tem mais acontecido, mas teve uma época, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, que das 7 noites na semana, pelo menos 4 tinha um espírito que vinha para me assustar. Só que ele era engraçado, porque acho que ele fazia por pirraça mesmo, porque ele chegava e ele me assustava, mas ele me assustava assim, com mensagens assim, por exemplo, acorda, acorda, o mundo tá acabando, acorda, estourou uma guerra nuclear, Você tá acorda, louco. Deus começou o fim do mundo. Então ele falava de repente aquilo, e eu acordava assustado pensando que aquilo estava acontecendo. Então... o espírito te acorda falando isso, até eu, aí. É zombeteiro, então, né? Eu acordava assustado, aí até perceber que era uma zoação do cara, pô, eu ficava meio puto, mas depois mandava ele para aquele local e voltava a dormir, né? Mas é questão de desenvolvimento, é questão de você ter também um local correto para você se desenvolver, para você ter uma proteção e tudo. Então tem várias questões aí, né? Tem que ter cuidado. E aí, para encerrar, PH, tem um caso que muita gente fala que é desdobramento, outros falam que é paralisia do sono, né? Que eu já tive alguns episódios de paralisia do sono também, que eu acho que é a pior sensação que alguém pode ter, assim. Mas meu filho é adulto já, mas enfim, ele era criança na época, e chegou uma época que ele começou, meu ex-marido, às vezes precisava viajar. E aí vinha, né, dormir no meu quarto, e meu filho, né, tinha uns 6 anos nessa época, mais ou menos. E aí meu marido não estava em casa mesmo, às vezes passava 3, 4 dias fora, acabava dormindo no meu quarto. E aí meu marido voltava, na época meu ex-marido voltava, e ele voltava, meu filho voltava a dormir no quarto dele, né? E aí teve uma semana que meu ex-marido viajou, e quando ele voltou, meu filho começou com uma história. Mamãe, tem uma sombra em cima da minha cama. Tem uma sombra em cima da minha cama. E aí, né, como a gente às vezes conversava sobre, né, aparições, visões, né, essa coisa na família, mas eu nunca deixei, por ele ser muito novo, a gente nunca deixou muito claro aquilo para ele, né? Mas ele veio com essas histórias. Ah, mamãe, tem uma sombra em cima da minha cama. Toda vez que eu vou dormir, eu sentava com ele na beira da cama dele, assim, e antes de dormir, fazia oração com ele para ele dormir, só que isso começou nos primeiros 2 dias, assim, eu falei, frescura, né? Dormiu quase uma semana comigo aqui, né? Quer continuar dormindo, então tá inventando historinha. Só que aí do 4º dia para frente, você vai notando que não é uma brincadeira, porque você toma uma bronca aqui, você toma uma bronca ali, né? Vai dormir no teu quarto, vai fazer oração e quieta aí no teu quarto. Só que isso, né, a criança no 3º dia ela subentende, né? Não vou mais porque aí o caldo vai entornar. Só que ele começou com isso realmente a falar. Não dormi bem, e quando acordava de manhã tava sempre com um ar de soninho, assim, né? Você via que realmente ele tinha presenciado alguma coisa. E aí um dia, era um sábado, eu não tinha ido trabalhar, e eu acordei meio com a pá virada, assim, não lembro por qual motivo, e ele falou de novo, mamãe, eu vi uma sombra em cima da minha cama. E aí o que eu fiz? Eu peguei ele, falei, vai pra casa da vovó, né, no caso a mãe do meu ex-marido, falei, fica lá que a mamãe vai limpar a casa, eu vou fazer faxina, você fica lá, quando eu terminar eu te chamo. Só que eu já tava com a intenção, né, e aí entrei no quarto dele, depois que levei ele pra casa da minha sogra, tudo, entrei no quarto dele e eu falei, PH, isso eu me arrependo até hoje, né? E foi o que eu falei, de você duvidar dessas coisas ou desafiar. Mas ali foi instinto de mãe mesmo, de proteção. E eu falei, olha, se tem alguma coisa aqui, apareça para mim.
assuste a mim, porque ele é uma criança, ele não entende nada do que está acontecendo, tá criando um medo, uma coisa ruim para ele, e ele não sabe lidar com isso. Então, se é para brincar, brinca comigo. Passou, terminei de limpar minha casa, tudo, e aí subi. E eu tinha o hábito, eu e minha sogra, a gente tinha hábito de, no final de semana, assistir filme junto, assim. Ficávamos lá na casa dela, ou ela descia pra minha casa, e a gente assistia um filme e tudo. Fazia um bolo, alguma coisa do tipo. E aí subi esse dia pra casa dela, já que meu filho tava lá. E comecei a assistir filme com ela. E aí, do nada, me deu um negócio, um mal-estar, assim, uma dor de cabeça, tudo. E eu falei pra ela, olha, eu vou descer para minha casa, porque eu acho que o almoço não me caiu bem, sei lá, e eu não tô me sentindo bem, eu vou deitar um pouquinho. Fui para minha casa e deitei. E meu filho ficou lá, né, brincando, tudo. Foi a mesma coisa. Quando a gente fala assim, deitei de um lado e acordei do outro, assim, parece que a noite passou em 1 segundo. Mal descansou, mas enfim. Eu deitei na minha cama, e assim, PH, por isso que eu falo, não foi sonho, foi o que dizem, né, de paralisia do sono, ou talvez desdobramento mesmo, mas aquilo que o Lu via, ele veio para mim. Só que ele veio de forma muito violenta. Ele entrou no meu quarto, era realmente uma sombra, uma coisa muito escura, assim, nebulosa, e esse dia eu apanhei, porque ele puxou, como se estivesse puxando assim o meu corpo, mas o meu espírito, né, sei lá. E ali eu tomei chute, eu tomei porrada, eu tomei Você sentiu tapa, isso? eu senti. Fisicamente? Eu senti fisicamente. Eu acordei, eu fiquei uns 3... Não é brincadeira. Eu fiquei uns 3 dias muito dolorida. E aí eu lembro, por isso que eu falo que eu acho que era a paralisia do sono, porque misturada a tudo isso, talvez tenha sido o artifício né, que essa entidade usou, eu vou chamar de entidade, que eu não sei o que é, para se mostrar. Porque eu lembro de ter visto a minha ex-sogra entrar no meu quarto, e eu acredito que isso tenha passado pelo menos aí 1 hora, meia hora do tempo que eu desci da casa dela. Ela desceu na minha casa com o Lu, e aí eles entraram no meu quarto assim, e ela falou assim, deixa a mamãe quietinha que ela tá dormindo. Só que ali naquele momento, eu tava desesperada pedindo ajuda, gritando, pedindo para me ajudar. E ali aquela coisa me sufocando, me batendo, tudo. Eu sentia aquela coisa me batendo. E aí ela subiu novamente com meu filho para casa dela. E aí passou um tempinho mais, né? Aquilo ria. E eu ouvia aquela risada, né? Mas não falava nada. Eu só ouvia o grunhido, assim, uma risada muito feia, muito ruim. E aí foi a hora que meu ex-marido chegou do trabalho. Ao sábado ele chegava, pouco depois do almoço ali, ele chegou do trabalho. E quando ele veio pro quarto e que ele encostou em mim, eu voltei. E aí ele falou assim, você tava tendo pesadelo? Você tá chorando, né? E eu realmente encharcada ali de choro, tremendo, toda dolorida, e foi quando eu contei para ele. Luiz nunca mais viu, né? E essa coisa, ela foi embora, eu passei a fazer oração, passei a fazer o evangelho do lar na minha casa, e aquilo foi embora, mas foi praticamente a última vez que eu vi algo tão nítido, mas foi de forma muito, muito, muito agressiva. Bom, isso tem cara de obsediação pesada, tempos antigos, né? Porque ele era uma criança, ele não teria condições de atrair algo assim nesses estágios iniciais de vida. Então, provavelmente era algo vindo de uma outra época, mas que de alguma forma foi bloqueado, né? Com todas essas orações e possivelmente os guardiões da família, tudo agiram aí no sentido de evitar que novas ocorrências acontecessem, né? Na minha opinião, né? Eu acredito que tenha ocorrido isso. Essa foi a história da Rita, essa história singela e tranquila. Novamente, eu tiro o chapéu para ela, pro Jackson terem calma, terem tranquilidade, porque esses assuntos eu não tenho. Rita, te agradecer muito a sua presença aqui hoje. Valeu pelas histórias. Eu que agradeço. Pela coragem. Tá de parabéns. Eu não teria essa calma que você teve. Eu acho que a gente vai desenvolvendo isso, né? Mas como eu falei, dá um medinho ainda, mas você sabe que eles estão aí, né, PH? Não tem como muito fugir, né? E eu que agradeço por participar, por contribuir aí com o programa, e é isso. Valeu, senhor Ofudjack. Valeu a presença também, valeu os esclarecimentos. Valeu, Tamo PH, junto. valeu, Rita.
lembrando todo mundo, eu sempre falo, vai lá na descrição do episódio, tem o link dado. Pô, a gente não tem, foi uma história da Rita que ela trouxe pra gente. Inclusive, a Rita é uma apoiadora, quem quiser se tornar um apoiador também, de repente ter uma história legal, uma história bacana, traz aí pra gente contar aí. Entra lá, na descrição do episódio tem o link do nosso Apoia-se. Entrando no Apoia-se tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp ali. E tá todo mundo lá, vamos trocar uma ideia, bater um papo sobre esses assuntos, que é o que a gente gosta. Novamente agradecer a todo mundo, agradecer a todos que nos escutaram até aqui. E nos vemos na próxima semana, ou com alguma história sobrenatural, ou com algum caso ufológico. Mas certamente será alguma coisa diferente. Acredite, se quiser.